E aí galera, na aula de hoje eu queria introduzir um tema que muito provavelmente vai estar presente na cabeça de cada um de vocês logo no início desse processo de aprendizado de edição de vídeo, que é a seguinte questão: será que o computador que eu tenho consegue editar vídeos? E a resposta para essa pergunta é um enorme depende. Uma coisa que a gente precisa compreender sobre o vídeo é que a gravação de um celular, a gravação de uma câmera de vídeo, a gravação de uma câmera de cinema, ela pode até ter a mesma resolução em termos de dimensão de imagem, mas os arquivos podem ser completamente diferentes quando a gente pensa no codec, por exemplo, quando a gente pensa na taxa de compressão desses arquivos, quando a gente pensa na ciência de cor desses arquivos, e tudo isso vai influenciar no desempenho que esse arquivo vai ter rodando em diferentes dispositivos. Então é meio difícil de dizer que todo tipo de edição vai funcionar para todo tipo de dispositivo. Uma coisa que eu considero importante é que você tenha uma boa máquina em termos de desempenho que vai conseguir lidar com a grande maioria dos arquivos. Eu tenho uma filosofia de que se tempo é dinheiro, então uma máquina com grande desempenho vai te poupar tempo. Eu recomendo então que você tenha noção de que se você vai trabalhar só com seu próprio conteúdo para as redes sociais, que é gravado diretamente no celular, então muito provavelmente o seu celular vai dar conta de editar esse conteúdo, ou seu tablet, por exemplo. Mas se o material já vem de uma câmera de vídeo mais de entrada, uma DSLR, uma mirrorless, é possível que o seu celular não dê conta de uma edição muito avançada nesse caso. Então o que eu recomendo é, se você pode ter um desktop, tenha um computador desktop da geração mais atual possível. Porque fica aqui um alerta. Para quem não entende muito de hardware, você provavelmente já ouviu falar de algum amigo, de algum parente, do vendedor daquela loja de eletrônicos próxima da sua casa, do vendedor das Casas Bahia, por exemplo, de que o Core i7 é o melhor computador que há. Mas isso é só metade da verdade. Porque você muito provavelmente vai abrir o Google, o Mercado Livre ou qualquer outro site que venda eletrônicos, por exemplo, e vai encontrar um anúncio de um computador Core i7 com SSD por apenas R$1.000. Pois é, sinto lhe dizer, mas isso é o famoso gato por lebre. Por quê? Quando se fala em processador Core i7, por exemplo, esse é o nome que acompanha quase 14 gerações de processadores da Intel. E esse anúncio muito baratinho provavelmente acompanha um processador de primeira ou segunda geração que já está absolutamente ultrapassado. É por isso que eu falo que você precisa compreender um pouco de hardware para saber que a geração do seu computador é muito importante. Pode até ser que esse Core i7 de primeira e segunda geração dê conta de edições mais leves, mas sinceramente tem celulares por aí que têm um desempenho melhor do que esses computadores da primeira e segunda geração, por exemplo. Então o que eu recomendo para você é: estude hardware antes de gastar qualquer dinheiro com o equipamento. Pensando em desktop, o ideal é que você tenha um hardware com processador pelo menos intermediário ou um pouco mais high-end, que pensando nos processadores Intel, por exemplo, vai ser um Core i5 ou um Core i7, lembrando, gerações mais atuais possível. Nós estamos atualmente na 14ª geração dos processadores Intel. Então se você puder pegar da 10ª geração em diante, você vai estar bem servido de processadores para uma ampla gama de trabalhos. Placa-mãe. É importante saber que uma determinada marca de processador, uma determinada geração de processador precisa de uma placa-mãe específica para ele. Não é como se uma mesma placa-mãe servisse para todo tipo de processador. Então é importante estudar bastante essa parte de hardware antes de decidir montar o seu próprio computador, por exemplo. Memória RAM. Atualmente eu acho que 8 GB de memória RAM é pouco para começar a edição. Afinal, você muito provavelmente vai utilizar o seu software de edição aberto, um navegador, uma página de pesquisa para trilha sonora, alguma coisa do tipo, e isso vai enchendo a sua memória e pode ser que você enfrente algum tipo de gargalo por parte da memória RAM. Então eu recomendo fortemente que você comece com 16 GB de memória ou mais. SSD. SSD é a tecnologia mais atual de armazenamento. Se você não sabe o que é, dá um Google rapidinho para você entender como é que ele funciona. E o SSD é obrigatório. Simplesmente não dá para trabalhar mais com HD. Porque HD é um dispositivo mecânico já muito ultrapassado e que tem uma velocidade de leitura dos arquivos muito lenta, muito lerda. Então o SSD ele é obrigatório, tanto para a instalação do sistema e dos seus programas, quanto para armazenamento dos arquivos que você vai trabalhar. Então se você puder ter um SSD no seu computador de pelo menos 1 TB, vai ser muito bom para você. E por último, placa de vídeo também é muito importante, afinal, nós trabalhamos com vídeo.
E a placa de vídeo ela serve para acelerar alguns tipos de efeitos que você vai utilizar durante a edição e serve para acelerar o nosso processo final da edição, que é o processo de renderização. A renderização nada mais é do que pegar toda aquela informação que você editou, todos aqueles vídeos que você modificou, por assim dizer, e transformar isso em um vídeo novo. Você vai reescrever esse vídeo. Você vai reescrever todo esse código para transformar isso num vídeo novo. E o processo de renderização ele é altamente influenciado por uma placa de vídeo. Se você não pode ter uma placa de vídeo ainda, você provavelmente vai ter tempos maiores de renderização para os seus arquivos. Comparado a uma placa de vídeo vai acelerar 3, 4, 5, 6 vezes o processo de renderização. Atualmente no mercado a gente tem dois grandes fabricantes de placa de vídeo para uso mais popular, que são a AMD e a NVIDIA. A NVIDIA, trabalhando com o sistema Windows, ela tem um sistema de aceleração chamado CUDA, que vai utilizar os núcleos CUDA da sua placa de vídeo para acelerar o processo de renderização, e ele é muito bom. Uma placa de vídeo AMD, no ambiente Windows, ela não tem um acelerador específico para placas AMD, mas ela tem um acelerador que ele é mais genérico, que funciona com todo tipo de placa de vídeo, que é o OpenGL. Tanto a NVIDIA quanto a AMD vão desempenhar muito melhor do que você utilizar só o seu processador sozinho para a renderização. Então eu recomendo que você tenha uma placa de vídeo que tenha pelo menos 4 ou 6 GB de VRAM. A fonte para o seu computador ela precisa ser bem dimensionada para suprir energia para todos esses componentes. Gabinete fica a seu gosto. Monitores. O ideal é que você tenha pelo menos um monitor Full HD com painel IPS, para ter uma reprodução de cores um pouco mais precisa. E bom, no geral, é isso. Se você pretende se tornar um editor de vídeo, o importante é não deixe de estudar porque você não tem o computador ideal hoje. Começa a estudar, vai utilizando a máquina que você tem. Inclusive, eu vou ensinar alguns métodos de você rodar arquivos bem pesados em um computador muito fraco, que vão fazer com que você consiga fazer a edição desse projeto e que vai pesar um pouco mais só ali na hora de renderização, mas você vai conseguir fazer esse material fluir na sua máquina. E aos poucos, conforme você avançar, conforme você ganhar habilidades, conseguir um emprego, conseguir um freela, conforme o dinheiro for entrando, você pode ir atualizando a sua máquina para conseguir ter o desempenho que você julga ideal para o seu trabalho. Beleza? Essas foram as dicas de hardware para você entender mais ou menos como tudo funciona e as configurações necessárias para você ter na sua máquina. Até a próxima aula.